Bom dia, pessoal. Então, a gente vai falar aqui hoje, né, conforme a gente combinou a aula passada, mantendo as aulas síncronas. Quem puder assistir presencialmente, ok. Quem for assistir em vídeo também vai ficar gravado esse link aí dentro do Moodle. A aula passada a gente terminou vendo vários sistemas automatizados e deu um overview, né, sobre quais os sistemas que existem, que são possíveis de a gente estar automatizando dentro de uma instalação. E hoje a gente vai falar, então, sobre fazer um paralelo entre as instalações convencionais e as instalações automatizadas. Acho que todo mundo já tem esse conhecimento prévio do projeto de automação, do projeto elétrico residencial. Então, quando a gente tem uma instalação convencional, o que é que a gente tem? Instalação elétrica vindo de um quadro de distribuição. Então, a gente vai passar a ter tomadas, né? Sempre vai ter tomadas, sejam elas monofásicas, no nosso caso, aqui o local é 127 volts, tomadas bifásicas 220, eventualmente alguns locais aí eu posso ter tomadas monofásicas 220, como Santa Catarina, por exemplo, que é um outro padrão de tensão, mas eu tenho a tomada ligada a um disjuntor, né? É um circuito que alimenta uma tomada específica ou um grupo de tomadas. Eu vou ter disjuntores para iluminação também, então também conforme norma NBR 5410, a iluminação tem que ser separada do circuito de tomadas. Eu vou ter um circuito que alimenta as cargas de iluminação dentro da residência. Desse disjuntor, eu vou trazer uma fase, a fase passa pelo interruptor, como a gente está vendo aqui, né? Então eu tenho o condutor vermelho, que é a fase, e o preto, que é o retorno para a lâmpada, né? Volta até a lâmpada, liga a lâmpada e o neutro é ligado diretamente à lâmpada. E sempre com uma fiação de aterramento, o condutor PE, que é o verde e amarelo, para segurança, para proteção. Então, a fase, né, lembrando, a fase passa pelo interruptor, o neutro vem direto para a lâmpada, e o retorno, que é a continuação da fase, ele volta para a lâmpada. Se eu tenho mais de uma carga de iluminação, mais de uma lâmpada, eu vou estar, né, nesse desenho aqui, eu estou ligando mais de uma lâmpada com o mesmo interruptor, ou posso estar ligando vários interruptores, mais de uma tecla. Quando eu quero dois ou mais pontos de acionamento, eu vou usar interruptores paralelos para 2 pontos, e para 3 ou mais, eu vou usar interruptores intermediários. Então, interruptor paralelo, relembrando lá de projetos elétricos, eu pego a fase, que é o vermelho, passo pelo interruptor paralelo, do interruptor paralelo saem 2 retornos, esses 2 retornos vão até o próximo paralelo, e do terminal comum do segundo interruptor paralelo eu volto para a lâmpada. Isso me dá a condição de acionar a lâmpada de 2 pontos diferentes. E quando eu quero 3 pontos, ou 3 ou mais, né? Aqui está mostrando 3, mas eu posso colocar um interruptor intermediário, mais interruptores intermediários aqui no meio. Então eu vou usar sempre 2 paralelos e interruptores intermediários. Os 2 paralelos, né? Um paralelo é sempre o que recebe a fase, e o último paralelo é o que envia o último retorno até o circuito de iluminação, até a lâmpada. Então, eu pego a fase, passo no terminal comum do primeiro paralelo, dos 2 terminais
chamados terminais retorno do primeiro paralelo, eu saio com 2 fios, passo pelo interruptor intermediário, saio com 2 fios do intermediário, 2 outros retornos, vou até o segundo paralelo e do terminal comum do segundo paralelo é que eu vou ligar a lâmpada. Então, esse tipo de instalação é a instalação convencional para iluminação. Quanto mais pontos eu necessitar de acionamento, mais fios de retorno eu vou precisar aqui para estar viabilizando essa instalação. Olhando esse esquema de divisão de circuitos, né? Basicamente, numa residência, o que a gente tem é isso aqui. Então, eu tenho lá a rede da concessionária, a rede de distribuição de baixa tensão. Aqui está mostrando 2 fases mais neutro. É o mais comum, mas poderia ser monofásico, pode ser trifásico, depende da carga demandada. Eu passo por um medidor de energia ativo em quilowatt-hora, que está lá num postezinho, numa central de medição, dependendo se for uma residência ou se for um apartamento. Da minha medição, eu venho com um circuito até o circuito de alimentação do quadro de distribuição, que aí sim já fica dentro da residência ou do apartamento. Então, esse disjuntor, esse quadro, né, é o quadro convencional, onde eu tenho lá o meu disjuntor geral. Normalmente, né, eu posso ter talvez um disjuntor, um dispositivo DR, também geral, e os circuitos terminais, né, composto por disjuntores, a fiação e as cargas terminais, onde eu vou ter lá sempre um circuito para iluminação, um circuito para algumas tomadas de uso geral e algumas tomadas de uso específico, como chuveiro, torneira elétrica, ar-condicionado, banheiro de hidromassagem e assim por diante. Então, eu tenho sempre um circuito terminal sendo protegido por um disjuntor. Isso é norma, faz parte lá dos projetos elétricos convencionais que são ligados ao que diz a NBR 5410. Basicamente, aqui a gente tem um quadro monofásico, né, passando rapidamente, eu venho lá com a medição, então eu tenho uma fiação vermelha, que é a fase. Aqui eu tenho neutro. Por que o neutro passa por esse disjuntor? Por questão de proteção, né? Aqui eu estou usando um dispositivo DR para proteção. Então, se eu usar um DR, que é o dispositivo de proteção contra fugas de corrente, na prática é chamado de dispositivo de proteção contra choque, eu passo com o neutro por ele também. E aí eu derivo a fase aqui e vou alimentar todos os disjuntores saindo com circuitos terminais aqui, com fases do circuito terminal. O neutro é sempre ligado a uma barra de nêutrons e o terra sempre ligado a uma barra de terra. Isso dentro lá do quadro elétrico convencional. Num quadro bifásico é a mesma coisa, a diferença é que eu venho com 2 fases e dessas 2 fases eu passo para o disjuntor geral e na sequência eu vou distribuir toda a carga elétrica dividida entre 2 fases. Da mesma forma, eu tenho aqui um barramento de terra e um barramento de neutro. Num quadro trifásico, exatamente a mesma coisa, né? Eu tenho alimentação, o disjuntor geral e a distribuição de cargas dos circuitos terminais entre as fases. Um barramento de neutro e um barramento de terra. Aqui uma foto do quadro montado. Esse é um quadro convencional. Aqui, do lado esquerdo, a gente observa um disjuntor geral, que é um disjuntor termomagnético, sem proteção contra choques, né? Um quadro DR, sem DR. E do lado direito, um
eu tenho aqui um disjuntor do tipo DR, né, um dispositivo DR que incorpora a função de disjuntor termomagnético mais o DR. A gente observa aqui um fio azul saindo desse DR, também que é característica do dispositivo. Eu tenho aqui um barramento, eu tenho alguns fios verdes ligados num barramento e alguns fios azuis, né? Do lado, na figura, na foto do lado esquerdo, o barramento de neutro está do lado esquerdo. Na foto do lado direito, o barramento de neutro está do lado direito, né? Então, quando eu vou alimentar uma carga, eu saio com uma fiação do disjuntor, que é a fase, uma fiação, um fio do barramento de neutro e um fio do barramento de proteção ou de terra. Circuitos de iluminação, então aqui a gente mostra novamente essa conexão da situação convencional. Eu saio com a fase do disjuntor, o neutro vem da barra de neutro e o terra da barra de terra. Isso já é relativamente conhecido, né? E aí as formas de quadros, eu possuo dois tipos de quadros possíveis de instalações, de instalar, né, de forma de instalação, que são os quadros de embutir e os quadros de sobrepor. Os quadros de embutir em ambientes residenciais são, né, os mais utilizados. O quadro de sobrepor, ele vai ser sobreposto à parede, então os eletrodutos também vão ficar aparentes, né? Eu não vou ter como esconder esses eletrodutos. Por isso que a gente acaba usando quadros de embutir. E um outro quadro que é muito comum dentro das instalações residenciais é o quadro de PVC. Né? Ganhou mercado. Instalações hoje convencionais residenciais utilizam, né, em grande maioria, esses quadros de PVC, a disposição dos disjuntores que é diferente e alguns acessórios aqui para fazer a conexão entre os disjuntores. Mas a ideia é exatamente a mesma. E aí a gente passa, então, justamente o que nos interessa mais é a parte de automação. Essa parte de instalações convencionais a gente já conhece. Ok. Quais as características, então, de uma instalação convencional? Que vantagens que a gente tem? Bom, é um sistema consolidado, né? Isso já tem décadas que é feito dessa forma, com poucas alterações aí das normas, né, da NBR 5410, alguns ajustes que acontecem de tempos em tempos, mas é um sistema consolidado. Os eletricistas, né, qualquer eletricista conhece bem isso, então você tem uma quantidade de profissionais treinados e que conhecem bem essa forma de instalação. Isso traz uma confiabilidade do sistema e também dos equipamentos, pelo tempo, né, que a gente tem isso no mercado. Desvantagens. A gente tem, por exemplo, para comando de iluminação, eu vou ter que lançar mão de interruptores simples, paralelos, intermediários, ou seja, eu tenho diferentes equipamentos. Eu tenho também diferentes formas de instalação e quantidade de fios para interruptores paralelos e intermediários. No caso da iluminação, a gente acaba gastando bastante em termos de fiação, uma vez que para cada ponto, se eu tenho, né, vários pontos de acionamento de uma determinada carga, de um determinado circuito, aumenta consideravelmente aí os trechos de retornos, principalmente. Então, eu acabo tendo certo custo, né, nessa parte de iluminação maior. E a expansão é mais difícil no sentido de você não consegue modificar, né, tão facilmente, expandir ou modificar, porque tudo está ligado ao hardware, né? Eu não tenho nada programável, é tudo circulação de corrente propriamente dita. Nas instalações automatizadas, né, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa chamar a atenção? É que
quando você vai fazer um projeto de uma instalação automatizada, você precisa necessariamente definir quais as cargas vão ser automatizadas. Então, na aula passada, a gente mostrou uma série de opções, uma série de subsistemas que a gente pode estar automatizando. Não necessariamente uma pessoa, né, um determinado cliente vai fazer ou vai automatizar todos aqueles sistemas, né? Vai usar automação em todos. E às vezes, né, mesmo um subsistema como iluminação, eu posso não querer, né, ou não ter a necessidade de automatizar a casa toda. Eu posso, eventualmente, escolher alguns cômodos somente, né? Então, isso vai muito da escolha do proprietário. Mas o primeiro ponto é definir as cargas que vão ser automatizadas. Por exemplo, iluminação, né, quais os pontos, quais os ambientes, tomadas comandadas, quantas vão ser, né, o que é que elas vão efetivamente comandar. Né, uma coisa é você comandar, por exemplo, uma fonte de água decorativa, outra coisa é você comandar uma lareira elétrica ou um aquecedor de ambiente, né, que tem uma corrente, uma potência muito maior. Em termos de controle, a ideia é a mesma, mas em termos de potência, não, né? Então eu vou ter que pensar na infraestrutura de forma um pouquinho diferente. Venezianas, persianas, cortinas motorizadas, a gente já falou sobre isso na aula anterior, são pontos que complementam a parte de iluminação, né? Do ponto de vista de automação, eu tenho iluminação elétrica, e as venezianas, persianas, cortinas fazem parte do sistema de automação para controle de iluminação natural. Bombas de recalque, chafarizes, cascatas, ar-condicionado, ventiladores de teto, aquecedores, lareiras, né, lareiras elétricas, pisos aquecidos, desembaçador de espelho de banheiro, parte de som e vídeo, aspiração central, irrigação, tudo isso, né, pode fazer parte aí de uma gama de cargas que eu posso estar automatizando. O segundo ponto, né, primeiro ponto é o que você vai automatizar. O segundo ponto é como você vai automatizar, ou como você vai estar acionando essas cargas. Então a gente precisa definir os acionamentos. Os acionamentos serão por pulsadores, né, que é a forma mais comum. O que é um pulsador? Pulsador é aquele botão, um interruptor tipo campainha, né, que você aperta e ele volta através de um retorno por mola do botão. Eu tenho teclados, né, ou keypads. Esses keypads são... Cada fabricante, então, vende muitas vezes um keypad já pronto para o seu sistema, que você conecta lá, e ele, a diferença do pulsador é que ele funciona como se ele fosse vários pulsadores integrados. Então é comum eu ter um keypad, por exemplo, para 6, para 8 pulsadores. Cada tecla dessa do keypad, ela é programável, e eu posso chamar determinadas funções. Posso chamar uma cena de iluminação, né, onde eu aperto um botão, né, eu aperto uma tecla, eu controlo vários circuitos de iluminação, ao mesmo tempo eu fecho uma cortina ou abro uma cortina, né, isso é totalmente programável. Ou, por exemplo, eu aperto uma tecla e desligo a casa toda. Né, eu desligo toda a iluminação, todo o ar-condicionado e assim por diante. Então, os keypads são bastante úteis. Telas de toque, os touchscreens, isso já foi mais comum no passado. Eu tinha também isso exclusivo dos fabricantes, eram telas que ficavam na parede. A gente ainda tem isso de alguns fabricantes, mas isso migrou para este quarto item, né? Nos smartphones,
e tablets. Então, a gente deixou de ter, principalmente, essas telas exclusivas de automação, os touchscreens, e migrou para aplicativos dentro de smartphones e tablets. É possível, né, ainda existe também alguns fabricantes que utilizam mensagens, né, via SMS, muitas vezes para mensagens de alarme, quando a pessoa não está conectada a uma rede de internet, mas pode estar conectada à rede de celular. Então você pode também receber uma mensagem SMS dentro do teu celular e muitas vezes interagir com o sistema de automação via mensagem SMS. Mas o mais comum é sempre telas, né, touch de smartphones e tablets. Eu tenho também os equipamentos de comando de voz. Hoje a maioria das centrais de automação tem suporte para os assistentes de voz, os virtuais, como o assistente da Google e o assistente da Amazon, né, a Alexa, que são os dois mais populares. E eu preciso também definir dentro da automação que sensores, né, eu vou estar utilizando. Por exemplo, sensor de gás, sensor de monóxido de carbono, de inundação, sensor crepuscular, que nada mais é do que a velha e boa fotocélula, né, que eu tenho lá para controlar a iluminação automaticamente. Sensores de chuva, né, que eu vou estar usando para irrigação, sensor de velocidade do vento, sensor de temperatura, somente temperatura interna da casa, sensor de umidade relativa do ar e assim por diante. Então, tem uma série de sensores aí que a gente pode estar integrando dentro das instalações automatizadas. Ok, e como é que isso se processa, né? Como é que a gente instala efetivamente um circuito de iluminação, por exemplo, vale para iluminação, a gente já vai ver para tomada, mas é muito parecido. Então, aqui do lado direito, eu tenho o esquema unifilar de como era feito isso, né, ou como é feito ainda nas instalações convencionais sem automação. Então, eu vou ter um quadro de distribuição elétrica e eu vou ter sempre do quadro de distribuição aquilo que a gente acabou de ver. Uma fase saindo lá do disjuntor, do quadro, e vindo até o interruptor. No interruptor, eu interrompo a fase e volta um retorno para a lâmpada. E do quadro de distribuição sai o que ainda? Um condutor que é o neutro, que vai direto para a lâmpada, e um terra, que vai também para a luminária. Por que eu não passo terra para o interruptor? Normalmente o interruptor não tem nada metálico. A norma NBR 5410 diz que eu tenho que aterrar sempre as instalações metálicas. Então aqui a gente não está mostrando, porque a princípio o eletroduto nas instalações residenciais ele é PVC, o mais comum é aquele corrugado flexível, e o interruptor é plástico também, dentro de uma caixinha que também é plástica, então não tem nada a ser aterrado. Agora, a luminária, sim, a luminária geralmente tem um corpo metálico, então eu preciso passar o condutor de proteção. Mas aqui mostra efetivamente que eu tenho só fase direto no interruptor, o retorno voltando para a lâmpada. E do lado esquerdo eu tenho o esquema de uma instalação automatizada. Veja que aqui eu já tenho dois quadros. Eu preciso ter o quadro de distribuição, né, do jeito que ele normalmente já é projetado, com os circuitos de proteção de iluminação, tomadas e assim por diante. E eu vou ter um segundo quadro, um quadro de automação. A ideia é que eu pegue a fiação do quadro de distribuição, ou seja, a fase que antigamente ia direto para o disjuntor, por exemplo, para o disjuntor não, desculpa, para o interruptor, no circuito de iluminação, eu vou tirar essa fase do disjuntor de iluminação
e vou levar até o quadro de automação. No quadro de automação, o que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter uma central de automação. Essa central de automação vai estar ligada a um pulsador ou um keypad. Qual que é essa fiação aqui? Isso aqui não é a mesma fiação do interruptor, da fase. Se a gente olhar a norma em termos de bitola de fiação, de seção dos fios, a norma 5410 diz que a fiação mínima para iluminação é 1,5 milímetro quadrado. Só que este fio aqui, do keypad para o quadro de automação, ele não é um fio de iluminação, é um circuito de controle. Então, eu não preciso usar essa fiação de 1,5. O mais comum é usar fios ou cabos, né, de 2 vezes 0,75 milímetros quadrados. Então, neste circuito aqui, entre o keypad e o quadro de automação, o que vai circular? 24 volts. É o 24 volts que eu vou ter uma fonte aqui no quadro de automação, mandando 24 volts para o pulsador. A hora que eu aperto o pulsador, eu mando 24 volts para uma entrada do meu quadro de automação. E aí, quem que efetivamente vai ligar a lâmpada? O controlador de automação. Tá? O meu controlador, ele vai ligar uma saída e essa saída vai atuar, então, a lâmpada. Ele vai efetivamente ligar, pegar a fase, né? O meu controlador pega essa fase que eu trouxe lá do quadro de distribuição e joga na forma de como se fosse um retorno. Mas quem está acionando efetivamente é o controlador de automação. Então, eu aciono a lâmpada através do quadro de automação e não mais direto a partir da fase do quadro de distribuição passando pelo interruptor. Neutro e terra continua vindo lá do quadro de distribuição. E é por isso que a gente indica, né, o mais comum é que se monte o quadro de distribuição e o quadro de automação lado a lado. Que eles fiquem próximos, porque você precisa estar passando, né, cabos, fases entre o quadro de distribuição e o quadro de automação. Tem alguns fabricantes que montam, inclusive, um quadro só, praticamente, só que ele está dividido em dois. Esse quadro de automação, ele tem uma divisão interna, onde você fica com os disjuntores, a parte de distribuição de um lado e a parte de automação do outro. Isso também é possível. E no próximo slide, aqui a gente tem o mesmo esquema para uma tomada comandada. Da mesma forma, do lado direito eu tinha lá o esquema de ligação de uma tomada, eu vinha com neutro, fase e terra do quadro de distribuição, e no quadro de automação eu tinha o quê? Eu vinha com neutro, fase e terra do quadro de distribuição, né? Ligando totalmente de forma elétrica. Agora, no sistema automatizado, como é que eu faço? Eu venho com terra e neutro do quadro de distribuição, e como a tomada é comandada, eu preciso, né, de alguma forma, acionar. Essa tomada não fica o tempo todo energizada. Então, ela vai pegar uma fase do disjuntor de tomadas, passar pelo controlador de automação, que está aqui dentro do quadro, e aí sim, quando eu receber um comando, o controlador de automação vai ligar essa tomada. Então, a gente acaba dependendo muito, né, eu preciso ter um quadro chamado quadro de automação dentro da instalação. É por isso que é preciso ter em mente que quanto maior é a minha instalação automatizada, mais eu preciso de espaço também, né? Maior se torna o quadro, e é importante que se preveja no projeto, que o projetista faça essa previsão de uma área técnica. O que é a área técnica? É uma área, né, para que você deixe lá, não precisa ser uma área tão grande, mas em algum local que você tenha
uma parede, que facilite a subida, a saída de cabos, algum local que seja razoavelmente centralizado, para que você distribua os cabos de automação, que você chegue com os cabos de sensores nesse quadro de automação e assim por diante. A gente está falando aqui, então, de um tipo de automação que é chamada automação centralizada. Essa automação centralizada é quando eu utilizo um ou mais quadros de automação. Por que um ou mais quadros? Porque eu posso ter, né, num apartamento, por exemplo, um quadro. Numa casa de 2 pavimentos, se eu achar que é conveniente, eu posso colocar 2 quadros, eu posso colocar um em cada pavimento, né, tanto o quadro elétrico quanto o quadro de automação. Fica a critério do projetista. Então, nessa automação centralizada, eu vou lançar a mão dos quadros de automação. Ao invés de se levar sempre a fase ao interruptor, o que a gente acabou de ver, leva-se a fase ao quadro de automação. E todos os retornos, né, eles saem, na verdade, do controlador, do módulo de saídas do controlador, e não mais dos interruptores. É importante setorizar a instalação, por exemplo, né, como eu falei, ter um quadro de automação no pavimento térreo e outro no superior. E uma característica dessa automação centralizada é que você encurta muito o comprimento dos condutores fase, porque o condutor fase ele vai sair do quadro de distribuição e vai para o quadro de automação, mas eles estão próximos ou estão lado a lado, então o trecho de fase é muito curto. Por outro lado, aumenta o comprimento do retorno, né? Aquele fio que vai efetivamente acionar a lâmpada, todos vão sair do quadro de automação. Então, todas as cargas, todo o acionamento das cargas passa a vir do quadro de automação e não mais dos interruptores, como era da forma convencional. E com isso eu elimino todos os retornos também de interruptores paralelos e intermediários. Por quê? Porque a minha instalação não tem mais, na verdade, interruptores paralelos e intermediários. Na verdade, a gente precisa, quando você faz esse tipo de instalação automatizada, a gente tem que entender, tem que quebrar um certo paradigma de que um interruptor acende aquele ambiente. O interruptor ele passa a ser um elemento de entrada, né? Se fosse uma automação, ele é ligado a uma entrada do controlador. Se fosse uma automação industrial, por exemplo, ele seria uma entrada do CLP. Ele é uma entrada da minha central de automação. Ele sendo uma entrada do sistema de automação, eu posso ligar qualquer carga com ele. É lógico que não faz muito sentido, por exemplo, eu ter um interruptor na entrada do quarto e esse interruptor da entrada do quarto não liga a carga, a iluminação do quarto. Ele vai ligar, por exemplo, a iluminação do banheiro. Isso não faz sentido, né? Mas eu posso ter um interruptor, né? Por exemplo, eu posso ter um interruptor 2 teclas ou 3 teclas, com 3 pulsadores, onde um deles liga, por exemplo, a iluminação do quarto, ele chama uma cena de iluminação, o outro chama outra cena, ou liga outras cargas, e eu posso ter lá do lado da minha cama uma tecla que, quando eu pulso ela, eu desligo a casa toda. Isso é possível, porque ele é um ponto de entrada de um dispositivo programável, que é a minha central de automação. Então, cada pulsador vai dar um pulso na entrada. O que é que eu faço com esse pulso de entrada vai fazer parte do software, da programação. Logo, eu posso fazer qualquer coisa com esse pulsador. Eu posso ter, é muito comum você colocar, por exemplo, na garagem, lá, eu estou saindo de casa e eu coloco um interruptor para que a hora que eu sair,
eu aperto e desligo todas as cargas, né? Não me importa, não preciso mais ficar checando se algum quarto ficou com iluminação ligada, etc. Ou eu posso, eu estou saindo eventualmente à noite, eu dou um pulso, eu desligo todas as cargas internas e deixo só uma iluminação externa né, patrimonial ali para questões de estética ou diminuir vandalismo. A automação centralizada, então, ela passa pela substituição dos interruptores por pulsadores, que é esse muito parecido com o botão campainha, que ele tem o retorno por mola. E em sistemas mais elaborados, os pulsadores podem ser substituídos, como eu falei, por keypads, que são pequenos teclados ali com eletrônica embarcada e cada tecla da mesma forma, pode ser programada da forma que eu quiser. E os cabos entre os pulsadores até as entradas do QA, conforme eu também já comentei, não precisam ser da mesma bitola da fiação elétrica convencional, do 1,5 milímetro, ele pode ser mais fino. Na norma NBR 5410, a gente vai encontrar que o mínimo seria 0,5 milímetro. Por que tão fino? Porque, na verdade, eu não vou circular a corrente da carga por ela, né? Eu só tenho uma corrente de acionamento da entrada lá do controlador, que são bem poucos miliamperes. Então, o mais comum é a gente utilizar 0,5 milímetro ou 0,75 milímetro quadrado. E aqui eu vou deixar para que vocês deem uma olhada em alguns vídeos que mostram quadros de automação centralizada. O que eu quero que vocês observem quando vocês olharem esses links aqui, principalmente esses 4 links aqui. Ele é de um fabricante do estado de São Paulo, que é especialista em montar quadros para sistemas de automação predial e residencial. Vocês vão ver que ele monta o quadro e dentro do quadro você vai encontrar ali elementos como um disjuntor geral da parte eletrônica, não é um disjuntor geral, né, de todo o sistema elétrico da casa, isso vai estar lá no quadro elétrico, mas você tem um disjuntor de proteção da fonte, normalmente 24 volts, você tem uma fonte, você pode ter algum elemento de comunicação, como um switch, um roteador, você vai ter a tua central de automação, e essa central de automação com módulos de entradas e saídas. Então aqui tem diferentes fabricantes para que vocês vejam também como se torna um pouquinho diferente a montagem desses quadros com diferentes fabricantes, mas o conceito é sempre o mesmo, né? A gente está tratando aqui de uma automação centralizada, então é possível observar sempre que eu vou precisar de um quadro para centralizar essa automação. E qual que é a outra forma que é possível? A automação distribuída. O que vem a ser a automação distribuída? Justamente o contrário da centralizada. É quando eu não tenho um quadro centralizador da automação. Eu vou distribuir os módulos que controlam as cargas pela casa, pelo apartamento, né? Onde é que eu vou instalar isso? Normalmente, naquelas caixinhas que são chamadas 2x4, as caixinhas de interruptor, ou nas caixinhas 4x4, que são caixas de tomadas, aquelas caixinhas quadradas. A 2x4 é uma caixa de 5 por 10 centímetros e a 4x4 é uma caixa de 10 por 10 centímetros, que ficam na parede. Ou em caixas octogonais no teto, e o mais comum, na verdade, é sobre o teto de gesso. A maioria dessas residências, quando a gente tem instalações automatizadas, principalmente iluminação, eu passo a ter um teto rebaixado em gesso, eu não tenho só a laje de concreto. Então eu posso retirar ali uma luminária e esconder esses controladores, esses dispositivos
sobre o teto de gesso. E o comando aplicado à carga, ele é feito localmente, do ponto de acionamento para o módulo que controla a carga. Então, eu passo a ter, por exemplo, um pulsador ou um keypad na parede, mandando um sinal para um módulo que está escondido lá no gesso. E esse módulo já está ligado diretamente à carga, à iluminação, por exemplo. E isso, qual a característica principal? Não existe um controlador central. Você tem módulos que têm autonomia para controlar independentemente as cargas. Isso, qual que é a parte boa disso, né? Pode ser encarado como uma parte boa. Como não tem controlador central, existe uma maior independência no caso de falhas. Num controlador central, que está lá montado num quadro de automação, se ele der problema, você perde todo o sistema de automação. Já na automação distribuída, se você tiver problema num desses módulos, só aquela carga fica com falha, né? O restante do sistema continua funcionando. E os módulos locais, os equipamentos controladores, são interligados entre si. Esses módulos que ficam escondidos em algum lugar, no gesso ou em caixas e tal, eles são interligados por uma rede, normalmente sem fio, mas pode ser também cabeada, e irão formar um sistema mais complexo que atende toda a instalação. Então, quando a gente falar de protocolos de comunicação, dá para entender um pouquinho mais. Mas, basicamente, né, um sistema desse, eu tenho vários módulos que se comunicam, por exemplo, por uma rede Zigbee, né, por um protocolo Z-Wave, onde eu tenho lá um controlador, na verdade, que forma a rede, e depois eu tenho dispositivos conectados sem fio, através, né, desses protocolos de automação. Aqui a gente tem, eu deixei para vocês também um link, também de um fabricante de equipamentos que podem ser utilizados aí como automação descentralizada. Deem uma olhada, por favor. E eu tenho ainda os controladores autônomos, né, os standalone. São controladores de pequeno porte para automatizar um único ambiente. Normalmente, eles atendem de 4 a 8 zonas de iluminação. Alguns deles têm zonas dimerizáveis, ou seja, eu posso controlar a potência da iluminação. E tem módulos já específicos para acionamento de persianas, cortinas, venezianas e assim por diante. São módulos específicos que se conectam no mesmo controlador de pequeno porte. E eles possuem diversos tipos de interface, né, como pulsadores, keypads e etc. Alguns modelos são instalados em caixas 2x4 ou 4x4, e tem alguns que requerem umas caixas um pouquinho maiores, 4x8, eventualmente de profundidade dupla. Então, esses standalone muitas vezes são a porta de entrada, né, de um consumidor. Ele automatiza alguma coisa, ou ele ouve falar, é um negócio simples, que você muitas vezes substitui um interruptor convencional por um módulozinho ali, pulsador, ou um interruptor que tem alguma eletrônica embarcada do próprio fabricante. Você faz o pareamento, ele vem com um software, com um aplicativo para celular, você instala, faz o pareamento do dispositivo com o teu celular, ele entra na rede da tua residência, na rede sem fio de comunicação, né, no teu Wi-Fi, e a partir daí você consegue acionar uma carga de iluminação, por exemplo, direto do teu celular, ou pode conectar esses dispositivos via assistente de voz e fazer o comando de determinados ambientes aí até por voz.
né? É possível interligar vários controladores standalone para formar um sistema integrado. E alguns controladores, né, podem ser interligados via cabo de comunicação, mas o mais comum é a comunicação Wi-Fi. E, como eu falei, são a porta de entrada para instaladores de sistemas de automação residencial, tem preço bastante acessível, e muitos clientes também começam a gostar de automação residencial e ver que não é um ambiente tão caro através desses controladores. Só fechando aqui, eu deixei um vídeo, né, dentro desses links aqui, vocês têm um que é bem característico de um controlador autônomo, que é o Sonoff, né? Se vocês buscarem aí na internet também, eu tenho vários produtos da Sonoff. Ela começou como um controlador de standalone e na verdade é ainda, mas os fabricantes vão evoluindo e vão colocando mais produtos, cada vez mais produtos no mercado, e hoje, se você pesquisar, você vai encontrar aí vários produtos desse fabricante, não é só desse, tem vários outros, mas eu deixei desse porque é um que tem bastante no mercado já e uma facilidade de aquisição aí na internet, canais da China ou aqui no Mercado Livre, a gente consegue bem facilmente, com um custo bem reduzido. E, por fim, eu tenho as centrais de automação. As centrais de automação são controladores com capacidade para atender uma maior quantidade de pontos de entradas e saídas. A maior parte dessas centrais é baseada em soluções de hardware e programação proprietárias. Ou seja, é como se fossem CLPs, né? Então, eu posso fazer exatamente esse link, né? Como se fosse um controlador lógico programável lá da automação industrial. E que possui um alto grau de confiabilidade e grande capacidade de processamento. Como eu estou falando aqui, uma quantidade grande de entradas e saídas. Para que eu uso uma central de automação, uma grande central de automação? Para instalações maiores e que tenham um grau de complexidade maior. Não que seja proibido usar isso em instalações menores, mas, na verdade, instalações pequenas, isso torna inviável pelo custo, né? O custo é alto para poucos pontos. Para um número grande de pontos, esse custo começa a se diluir e é possível, então, ter um custo não tão alto para atender uma série de pontos. Elas são ainda assim, um exemplo, eu coloquei aqui num dos vídeos desses links, onde eu tenho um controle de toda a área comum, e não só da área comum, mas principalmente dos alarmes das unidades residenciais. Ele é um edifício montado no Nordeste, aí, que foi construído no Nordeste do Brasil, e na época ficou como um case aí de automação, porque ele integra toda a parte comum e integra também alarmes de inundação, alarmes de CO2, né, de incêndio, dentro das unidades residenciais. Então, quando você passa a ter muitos apartamentos, você vai ter muitos pontos, né? Imagine que eu tenho vários pontos de, pelo menos 1 ou 2 de inundação, mais alguns pontos de CO2 dentro de cada unidade, e isso tudo vindo via cabo até um controlador central. E aí, deem uma olhada no vídeo, vocês vão entender, né, que eu preciso ter um armário grande, eu preciso ter uma área técnica bastante grande para conseguir fazer essa instalação. Porque aí eu vou... a tendência é centralizar esses controles. É possível também ter isso de forma razoavelmente descentralizada, né, desde que eu tenha no meu projeto arquitetônico
uma área técnica para isso. É possível você ter, por exemplo, se fosse um apartamento, um prédio de apartamentos, eu posso ter alguns andares, né, sendo atendidos por um quadro desses de automação, chegando com esses sensores, né? Então eu posso colocar um quadro de automação para um certo número de andares, um outro quadro para um certo número de andares e assim por diante, e vou interligando via rede esses controladores, e todos são escravos, né, ligados via rede de um controlador central. Aqui, então, deixo 2 vídeos para vocês darem uma olhada nessa questão. E aqui falando um pouquinho de infraestrutura, de instalação. Isso aqui é mais tratado lá em projetos elétricos, projetos convencionais, mas é importante a gente lembrar que isso faz parte tanto da instalação convencional como da instalação automatizada. Então, sempre eu vou ter eletrodutos, não tem como, né? Por mais que eu tenha a parte de controle da automação sem fio, a parte de potência sempre vai ser ainda cabeada, né? A gente não consegue transferir potência para equipamentos, seja iluminação, sejam tomadas, sem fio. Então eu vou precisar de eletrodutos, ou eletrodutos rígidos, normalmente rígido PVC, ou esse eletroduto PVC corrugado, né, o corrugado flexível, que muita gente se refere a ele como sendo mangueira. Eu tenho 2 classes, eu tenho normalmente um amarelo e um laranja. Cada um tem, ele não é só a cor que muda, mas é o esforço que ele suporta, o esforço mecânico. Então, o laranja é mais resistente que o amarelo. E eu tenho ainda para áreas externas um eletroduto corrugado de PEAD, de polietileno de alta densidade, conhecido pela marca do fabricante, que é o Canalex. Então, a gente tem essa opção de eletrodutos corrugados para áreas externas enterradas. Curvas, né? Eu tenho curvas aqui de PVC rígido, eu tenho luvas para fazer a emenda dos eletrodutos, quando são eletrodutos de PVC rígido, e tenho também a finalização, na hora de, quando você acaba o eletroduto de PVC rígido, para que não fique a ponta do eletroduto sem um acabamento, é colocado uma arruela e uma bucha terminal rosqueada na ponta. Isso dá um acabamento perfeito ali no eletroduto rígido. O mais comum hoje são eletrodutos flexíveis, né? O corrugado flexível. As caixas de passagem, então eu tenho as caixas 2x4, que a gente falou, ou 5 por 10 centímetros, 2x4, porque ela vem de 2 polegadas por 4 polegadas, e a caixa 4x4, aquela caixa quadrada, onde você consegue estar colocando o dobro de interruptores e tomadas, né? Nessa caixa 2x4 eu consigo instalar um espelho com até 3 interruptores, 3 teclas. Já numa caixa 4x4 eu posso instalar 6 teclas. Aqui eu consigo colocar normalmente uma tomada. Nessa aqui eu consigo colocar até 4 tomadas. Então, também os controladores, se eu estou fazendo uma automação descentralizada, é possível prever já caixinhas desse tamanho para que fiquem os controladores ou alguma coisa relacionada à automação dentro dessas caixinhas. E tem as caixas de teto, né? Essas caixas octogonais, que aqui na foto eu só tenho caixas simples, mas eu tenho algumas caixas com fundo duplo, ou seja, com dupla profundidade, que são as mais utilizadas aí e acomodam melhor a fiação. Elas podem ser tanto plásticas quanto metálicas. Os disjuntores sempre vou estar utilizando, não tem como fugir. Eu tenho que atender a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Então eu vou ter disjuntores monopolares, bipolares e tripolares, dependendo do tipo da carga a ser acionada.
e vou ter também, conforme norma, eu preciso utilizar dispositivos DR. O que a norma fala, 5410? Que tomadas em áreas molhadas ou sujeitas a serem molhadas, serem lavadas, ou ainda tomadas em áreas externas, né, que são sujeitas à chuva, por exemplo, precisam ser protegidas por um dispositivo DR. Então, o DR é aquele dispositivo que ele monitora a corrente que entra e a corrente que sai. Se existe um desbalanceamento entre a corrente que entra e a que sai, é sinal que existe uma fuga de corrente para a terra. Por exemplo, se está entrando 1 ampere no condutor fase e ele observa que está voltando pelo condutor neutro 970 miliamperes, ou seja, tem um desbalanceamento de 30 miliamperes, já é o suficiente para ele sensibilizar e desligar o circuito. Então, qualquer fuga de corrente, eu tenho aqui o DR para proteção. E a isso se somam daí os meus controladores. Os controladores, observem nos links que eu deixei aqui dos quadros, vocês já vão observar alguns controladores sendo montados. Na automação distribuída, neste caso aqui, tá até o narrador do vídeo ele mostra isso. É um sistema que ele era para ser, na verdade, um sistema centralizado, mas por algum motivo resolveram colocar uma automação sem fio descentralizada, só que como estava toda a infraestrutura já pronta, utilizou-se o quadro elétrico para fixar os controladores de automação distribuída. Então, deem uma olhada, vocês aqui conseguem, nesse link, perceber a automação distribuída, porém ela vai estar montada dentro do quadro. E aqui tem mais 2 links, então, de centrais de automação e também automação standalone, que eu deixei do Sonoff, para que vocês deem uma olhada. E vou deixar aqui na sequência. Conexão de rede aqui, é isso? Professor, acho que tinha caído sim a sua conexão. Pessoal?
Ô, professor, agora estamos ouvindo. Espera aí, deixa eu aumentar meu volume aqui. Oi, Marcelo, você falou? Não, tinha só comentado que aquela hora caiu mesmo da internet. Eu fui derrubado aqui pela rede da universidade, por algum motivo, mas agora voltei. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, algum comentário aí? Tranquilo, professor, sem problema até agora. Então é isso, eu queria, né, por favor, deem uma olhada aí nesse material do YouTube. E aí, eu deixei também um link no Moodle. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só ver se eu estou com o Moodle aberto aqui ainda. Acho que eu fechei aqui, mas eu deixei um link ali, já estava, na verdade, da semana anterior, com... Deixa eu mudar aqui. Aqui, onde tem sistemas residenciais, eu deixei um link de overview de automação residencial. É importante também que vocês assistam esse vídeo para ter uma ideia, né, assim, disso que a gente está falando. Só que aqui, obviamente, um vídeo bem profissional, então dá para a gente ter uma visão um pouco melhor dos sistemas, sistema de controle, né, os assistentes de voz, como é que se integram hoje aos sistemas de automação e assim por diante. E aqui estou deixando, nesse tópico 3, que é referente à aula de hoje, então, essa apresentação de instalações convencionais versus instalações automatizadas. E aí, gente, outra coisa que é importante é que vocês comecem a dar uma olhada, né, no que é que existe. É preciso entender o que é que existe em termos de instalações de fabricantes de sistemas de automação. Então, eu deixei, por exemplo, aqui um touchpad para automação descentralizada, que é da Guará, é do fabricante Cocar. Eu tenho um aqui da WOW, um módulo para central de automação, para automação centralizada. Aqui, ainda da Cocar, um módulo de automação residencial centralizada da Cocar. Então, veja que do mesmo fabricante, você tem duas soluções. Você tem uma solução para automação descentralizada e centralizada. E eu vou deixar também uma lista, eu vou estar colocando aqui, na verdade ela está oculta, mas eu vou abrir para vocês uma lista de fabricantes depois a gente vai fazer um trabalho sobre isso, mas para que vocês deem uma olhada, né? Entrem, se não em todos, pelo menos em alguns desses fabricantes e comecem a entender, né? Essa disciplina é uma disciplina que ela não dá para você dar um negócio fixo e todo semestre é a mesma coisa. A automação, essas centrais, esses produtos de automação, eles evoluem muito rapidamente. Então, quem trabalha com isso, ou quem quer saber um pouco mais sobre isso, precisa estar conectado com o mercado. O que o mercado está oferecendo em termos de produtos, né? Até uns, sei lá, 3 anos atrás, por exemplo, a gente tinha poucos produtos que faziam conexão com os sistemas de assistência de voz, como o Alexia e assistente da Google. Hoje, a maioria já tem
esse sistema. Por quê? Porque o mercado aceitou muito bem esses assistentes de voz. Então, mesmo quem não tem, a gente percebe isso por pesquisas de mercado da Alreside, que é a Associação Brasileira de Automação Residencial, que muita gente nem tem nada de automação dentro da residência, mas já possui o assistente de voz. Então, se torna uma porta de entrada também para sistemas de automação, para quem já tem um Alexa, um Google Assistente, simplesmente para controlar a TV, para tocar música, como player de um Spotify, que você deixa lá na sala e assim por diante. Então, é preciso estar integrado com o mercado, estar entendendo que o mercado tem de produto para oferecer e também o que os consumidores, né, estão buscando em termos de automação. Beleza, gente? Eu fico por aqui, vou parar a gravação e peço que vocês, então, deem uma olhada nisso e eu vou deixar um trabalhinho aqui para ser feito na sequência, ok? Com instruções aí no Moodle. Obrigado, gente. Bom dia. Beleza, professor, tudo certo.